Eu contatei meus amigos designers e líderes na comunidade de User Experience e perguntei a eles: como um designer User Experience iniciante pode iniciar um projeto do zero? No último episódio, aprendemos a fazer perguntas melhores e definir a declaração do problema de User Experience. Neste episódio, também ensinarei como abordar o design de interface do seu app e encontrar referências para cada componente usando o Mobbing. Ao final deste vídeo, você terá checklists para analisar o briefing do cliente ou PRDs, criar seu primeiro design system, coletar e referenciar inspiração de interface do usuário e passar para o desenvolvedor. Resumindo, você é um designer User Experience, trabalhando sozinho na OpenLedger, uma consultoria financeira que deseja desenvolver um app de orçamento para iOS. Eles nunca criaram um app antes e é uma nova consultoria focada em empresas e startups. Eles possuem desenvolvedores e gerentes de produto, mas carecem de experiência em design para mobile. No último episódio, listamos as características mais importantes e agora temos um documento de requisitos do produto preliminar. Como designer solo, preciso realizar 3 tarefas cruciais nesta fase. O primeiro passo é ler o documento de requisitos do produto, e enquanto eu cubro cada seção, devo me responsabilizar por anotar todos os possíveis problemas, ou até mesmo começar a visualizar a aparência do aplicativo. Passo 2. Encontre apps similares no Mobbing, colete suas capturas de tela e observe como resolveram seus problemas. Segue o documento de requisitos do produto que recebi da minha equipe. A visão geral indica que este é um aplicativo de orçamento chamado Finvise, que foi projetado para ajudar os usuários a controlar suas finanças pessoais. Ao fornecer uma maneira intuitiva de acompanhar a renda, despesas e metas de economia, simplifica a gestão financeira para indivíduos, categorizando despesas, fornecendo insights e permitindo que os usuários definam e acompanhem orçamentos. Ao analisar os objetivos de negócio, o principal é elevar a retenção de usuários através de recursos de engajamento diário, como lembretes e monitoramento de progresso. Impulsione a adoção criando uma interface simples e intuitiva para usuários não familiarizados com ferramentas de orçamento. E alcance 10 mil usuários ativos nos primeiros 6 meses após o lançamento. Então, acredito que o item 3 é principalmente voltado para a equipe de marketing, não para o designer. Eu só uso o Mobbing agora. Parei de usar Dribbble e Behance há uns 4 anos. 5 anos? Agora é só Mobbing e eu acho que é isso mesmo. É crucial criar o hábito de baixar aplicativos, testá-los, conferi-los e compará-los entre si. Vejo que um erro que as pessoas cometem ao procurar referências é que elas são muito específicas. O exemplo de exame que você citou parece ser um aplicativo de planejamento financeiro. Um dos erros que as pessoas cometem é apenas procurar por aplicativos de planejamento financeiro, depois procurar por aplicativos de planejamento financeiro, ou aplicativos financeiros, ou aplicativos bancários. Esse é o maior erro que cometemos, não é? Finanças é o que você está fazendo, mas qualquer app tem vários padrões diferentes que precisará usar. Haverá uma lista com um filtro e algumas ações, né? Sendo elas primária e secundária. Haverá um lugar onde você fará alguns grandes anúncios, haverá busca e todos eles. Por exemplo, ao buscar referências para pesquisa, para o meu aplicativo de planejamento financeiro, não preciso olhar apenas para apps similares. Posso buscar inspiração em experiências de pesquisa de qualquer área. Provavelmente obterei melhores referências olhando para outros aplicativos do que me restringindo ao meu domínio de trabalho. Às vezes, você pode não encontrar inspiração para o que está olhando, então precisa buscá-la em elementos menores. É isso que estou fazendo agora. Sendo um software de impostos e conformidade, não há muita informação disponível em lugar nenhum. Ninguém posta capturas de tela ou fala muito sobre esse tipo específico de software, como algo como Swiggy ou Uber. Todos fizeram estudos de caso, então é fácil de usar, mas um portal de impostos nunca consigo usar sozinha. Ou eu não posso usar um aplicativo de contabilidade como um aplicativo de contabilidade concorrente, porque eu simplesmente não tenho os dados, eu não sei como usar. As capturas de tela desse aplicativo não estão disponíveis em nenhum lugar. Por ser tão nicho, ninguém está interessado em buscar inspiração nele. Então, sites como o Mobbing nunca cobririam aplicativos assim. Então, o que eu estou fazendo, o que estamos fazendo como equipe agora, é que procuramos inspiração em padrões. Se tivéssemos que olhar, certo? Se um arquivo, novamente, um arquivador tem que fazer essa tarefa, vamos olhar o equivalente disso em outro aplicativo. Então, como alguém no HubSpot envia uma cadência? Eles precisam fazer muitos acompanhamentos com o cliente. É uma situação semelhante. Então, o arquivador tem que fazer muitos acompanhamentos com seu cliente. Então, provavelmente, um mercado tem que fazer muitos acompanhamentos com seu cliente. Então, tentamos encontrar semelhanças na função e não estamos encontrando exatamente como, ok, isso assim podemos, usar daqui. Então, tentamos identificar as melhores práticas para um componente específico, como um componente de pesquisa, por exemplo.
Agora vou ao Mobbing, digito pesquisa e vejo exatamente como eles estão usando a pesquisa. Então verei o que melhor se adapta ao nosso caso de uso. Do ponto de vista educacional, nas coortes, usamos o Mobbing como uma maneira de realmente ensinar padrões de design. Então, por exemplo, no Mobbing você pode até ver quais padrões são mais usados em comparação aos menos usados. Então, tipo, por exemplo, se eu vou para cartões com imagens, diz 300 padrões versus 3.000 padrões. Então, um pouco isso me ajuda a perceber, este é um padrão comum versus, sabe, isso não é tão comum. Então, educação em design. Nós usamos muito como uma forma de referência. Então, quais são os padrões disponíveis? Qual é a referência em cada um deles? Mas um processo muito semelhante ao que você está descrevendo. É descoberta, sair por aí e encontrar capturas de tela, salvar isso em um FigJam, ter isso disponível para toda a equipe. Então, a primeira coisa que entendi é que não é preciso reinventar a roda. E você sabe, você pode se inspirar em plataformas já existentes que estão lá, designs que estão por aí, você navega. Como você disse, Mobbing, Pinterest, o Dribbble, né, Behance, produtos já existentes que estão lá, eles são uma inspiração muito, muito valiosa. Então, se você supõe que vai projetar um aplicativo de entrega de comida, veja o que Swiggy e Zomato já estão fazendo, está funcionando para eles de alguma maneira, certo? Então, eu acho que isso é algo que eu definitivamente faço. Tente ver nesse domínio, né, o que já existe, tente tirar capturas de tela disso e coletar tudo em um só lugar, né? Eu diria que quando você começa a projetar algo, você não começa indo direto no Figma. Então você tem uma ideia de como seria com determinados tipos de páginas e elementos específicos, haverá estados de transição e estados finais, entre outros. Esses estados estão vagamente em sua mente. O objetivo é conseguir de 5 a 6 boas referências para cada estado. Com as referências em mãos, é por aí que se começa. Não é necessário ser assim, pois uma vez que você as encontra, pode iniciar o trabalho sem precisar buscá-las novamente. Você sempre pode voltar a encontrar referências, certo? Estabeleça um estado final para começar e voltar se necessário. Você também precisa ter em mente os objetivos de negócio, certo? Os KPIs que o seu briefing vai acompanhar. Neste documento de requisitos do produto não mencionamos KPIs, mas o público-alvo foi definido. Também incluímos uma lista de recursos. Quando você está entendendo seus KPIs, você precisa garantir que equilibre as necessidades do usuário e as necessidades do negócio. Sendo bem honesta, acredito que, para um iniciante, não é possível fazer isso muito bem, ao menos pela minha experiência. Falando por experiência, eu contaria com as pessoas ao meu redor para me ensinar e com o fundador para me dizer as necessidades do negócio. Como designers, tendemos a pensar sob a perspectiva do usuário. Aprendi diretamente com os designers que conheci que temos uma maior tendência a pensar do ponto de vista do usuário. Não acho que precise de tanto esforço, mas sinto que no lado dos negócios, das coisas, apenas pergunte quando não souber e informe ao fundador que não tem essas informações. Eu espero que você me ensine e, por favor, me corrija quando eu não estiver, me corrija quando eu não estiver entendendo o que estou fazendo. Sim, acredito que é o caminho ideal para um iniciante seguir. Você está verificando os requisitos de negócios desse projeto. Se o indicador-chave de desempenho for aumento nas vendas. Ao reduzir o atrito no processo de finalização da sua compra. Então, seu objetivo deve ser para diminuir o atrito do usuário durante esse processo. Diminuir a confusão, diminuir qualquer problema ou reduzir o número de etapas. Existem muitas soluções que você pode encontrar inadvertidamente. Você está solucionando os problemas dos usuários e atendendo às demandas do negócio. Neste caso, porque se o usuário tem um bom fluxo de finalização de compra, seu problema está sendo resolvido e a empresa também se beneficia. Então, você precisa ter algum tipo de equilíbrio entre o que são as necessidades do usuário e o que são as necessidades do negócio. O fato é que muitas empresas não estabelecem KPIs, porque para realmente definir KPIs e seguir isso, você precisa de uma estrutura realmente boa. Pequenas empresas, você sabe, elas têm KPIs, mas é muito alto nível. Não é algo que é dado muita importância e está lá apenas para estar lá, certo? Então, se você é um designer júnior, há uma boa chance de que você pode não entender realmente sobre KPIs, porque quando se trata de KPIs, você precisa ter sistemas para medir e fazer testes AB
ter a infraestrutura e largura de banda necessárias. Muitas coisas precisam estar em lugar, certo? Quando uma empresa está em rápida expansão, o diretor executivo geralmente não se preocupa com detalhes menores. Na maioria das vezes, sim. Há exceções, mas geralmente é o caso. Então, a melhor coisa seria realmente gastar, eu diria. Minha recomendação é observar outros jogadores, outras empresas, falar com designers, falar com outras empresas, falar com designers de outras empresas, seus amigos, certo? Busque informações com eles, caso não consiga pela sua empresa. Não é algo que até um designer possa simplesmente dizer que precisamos ter KPIs. O fundador provavelmente já sabe disso, mas este não é o momento certo para ter uma estrutura muito organizada de KPIs e coisas assim, certo? Os KPIs serão diretos, por exemplo, precisamos conseguir um número específico de downloads do aplicativo até o final do ano. Esse provavelmente seria seu primeiro indicador-chave de desempenho, correto? Mas apenas quando a empresa cresce, você tem mais produtos e serviços para oferecer, quando você tem equipes maiores. Quando agora o foco é na receita em vez do crescimento, até certo ponto, e quando você quer ser lucrativo, é quando os KPIs se tornam, você sabe, muito importantes. Então, para um designer júnior, se você não está tendo essa oportunidade, eu diria que você tem que gastar seu tempo fora aprendendo sobre isso. Agora, você tem que ler todo este documento de requisitos do produto e especificamente anotar como pequenas coisas podem fazer uma grande diferença, certo? Por exemplo, se eu for ao topo e se eu ler o público-alvo, eles mencionaram jovens profissionais como a persona principal que quer construir melhores hábitos financeiros. Atualmente, os jovens preferem aplicativos com apelo visual atraente. Então vamos continuar no Mobin e ver o que mais podemos encontrar. Se eu for aqui, essa parte parece muito limpa e com um prazer visual suficiente. Então você sabe, apenas você coletando inspiração conforme você avança. E eu entendo que quando você está passando por esse processo, há tanta confusão e você mal sabe onde parar. Então você precisa manter uma linha do tempo e a lista de recursos disponíveis, certo? Então, por exemplo, o documento de requisitos do produto diz que esses são os recursos indispensáveis, e então você tem os recursos bons de ter. Você pode pesquisar todas essas coisas e depois ir para o Mobin, uma por uma. Por exemplo, se eles falam sobre perfis de usuário, posso simplesmente copiar o nome desse recurso essencial, ir para o Mobin e pesquisar por ele. E em segundos, eu tenho todos os meus perfis de usuário em um único lugar. E a beleza disso é que você não está restrito apenas a aplicativos financeiros quando se trata de projetar a interface. Justo quando você está absolutamente começando, entender as prioridades é a coisa mais importante porque depende de você. Decida quanto tempo dedicar a cada uma dessas funcionalidades essenciais. A maneira como eu penso sobre isso, como o simples esquema em torno disso é benefícios sobre funcionalidades. Então, os usuários realmente não se importam com todas as funcionalidades que você tem, eles se importam com qual benefício eu vou obter de cada uma dessas. Então, essa é a maneira simples de pensar sobre isso. Mas então, mesmo enquanto você está projetando, você quer pensar sobre. Não há necessidade de um aplicativo inchado com muitas funcionalidades. Tipo, o outro problema, certo, é que, quando procuramos inspiração, olhamos para aplicativos que estão na versão 200 por aí, e não percebemos realmente isso. A maioria dos aplicativos começou com um conjunto de recursos muito limitado, como 1 ou 2 benefícios, feitos muito bem. Eles descobriram as necessidades do usuário e construíram em cima disso, ao invés de começar algo do zero. Você sente que seu aplicativo precisa ter tudo, assim como os aplicativos que você usa, pois eles oferecem vários benefícios. Então, é um padrão difícil de superar. No começo, é importante ter um conjunto central de benefícios ou recursos o mais limitado possível, mas que seja maximamente benéfico. E você sabe, estou falando sobre aplicativos, mas mesmo quando você está projetando, digamos, um site para isso, ou um site para qualquer coisa, como as pessoas adoram dizer, recurso 1, 2, 3, então captura de tela, captura de tela, captura de tela. Mas eu acho que a melhor maneira de abordar isso seria qual é o benefício que eu obtenho, qual é o problema que está sendo resolvido. No final, é sobre a conexão. Os usuários devem sentir que você os compreendeu o suficiente para fornecer o benefício com confiança. No nosso caso, temos 5 recursos indispensáveis que devem compor a primeira fase deste aplicativo. Ao fazer a primeira fase, também é preciso considerar recursos agradáveis que podem ser incluídos em iterações futuras. Por exemplo, se já sabemos que deve haver uma categoria para personalização ou compartilhamento multiusuário, então são pontos a considerar. Hoje, você precisa alocar imóveis nos componentes principais que está criando e isso é muito importante.
Se você estiver ciente dos planos futuros já na primeira etapa, pode acomodar espaços reservados e elementos de componente dentro de seus componentes principais. Eles podem estar escondidos no início, mas ter a perspectiva do rumo do aplicativo realmente ajuda muito. E por favor, note que eu não estou cobrindo a execução da criação do sistema de design, ou você sabe, importando essas bibliotecas, porque eu já expliquei esses passos em detalhes no Learning Interface do usuário Uxin. Criamos um curso de 15 episódios. Não sei se vocês já viram, mas nós criamos este curso gratuito onde você pode aprender todas essas coisas. Seja sobre design, sistema ou como abordar problemas de user experience no Figma, tudo está disponível. Se você acha que é fraco no Figma, esses vídeos vão te ensinar os detalhes e recursos, tudo de graça. Compartilharei o link na descrição, mas se tivesse que dar uma lista básica, você não pode começar a projetar todas essas coisas a menos que tenha definido sua paleta de cores cinza neutra, sua tipografia, seus botões, suas entradas. Você importou seus pacotes de ícones, que podem ser ícones de caixa ou remix, ambos gratuitos. Link da comunidade Figma na descrição. Tudo o resto pode ser declarado em movimento, mas sem esses 5 você não pode projetar. Outra característica legal do Mobin é a busca baseada em componentes. Se eu for em elementos de interface do usuário dentro da opção de filtros, você verá que tem cada componente único, organizado de maneira bela. Se você tivesse que verificar apenas uma folha inferior, poderia passar por toneladas delas. Você pode dividir os aplicativos em subcategorias para visualizar detalhes adicionais. Isso também está disponível apenas no domínio das finanças. É uma enorme mudança de jogo. Mas antes de entrar nisso, é necessário declarar aqueles 5 componentes principais novamente. Expliquei tudo isso no Learning Interface do usuário Uxin na 4ª semana. Agora vamos ver como podemos nos inspirar para o primeiro recurso indispensável. Gerenciamento de transações usando Mobin. Então o que eu vou fazer é ir na barra de pesquisa e simplesmente digitar a palavra transação. Então vou ensinar como eu encontraria padrões, ok? Inclusive, você lembra que no primeiro episódio eu ensinei a usar o Chat Generative Pre-Training Transformer para isso. Você deveria fazer isso, mas vamos supor que eu venha para Revolut, certo? Eu realmente amo como. Ao clicar em uma captura de tela no canto inferior esquerdo, é possível ver onde essas telas estão sendo usadas. Então, se você clicar em Analytics, isso o levará ao fluxo onde essa captura de tela está sendo usada. O que é um divisor de águas? Porque na minha busca eu consigo ver todas essas coisas. E se eu quiser ver o contexto em que essa tela específica está sendo usada, então eu posso ver que ela está sendo usada em todos esses lugares loucos. Então é uma mudança enorme, massiva na maneira como os designers farão seu trabalho. Sinta-se à vontade para comentar e compartilhar com seus amigos também. Mas no geral, quando olho para os padrões, sempre me pergunto qual que é a hierarquia visual das informações que estão sendo adicionadas. Em todos os lugares, eles garantem que o equilíbrio é a coisa mais importante, usando ícones circulares e assegurando que há um título seguido de um subtítulo com os carimbos de data hora. Eles estão usando cores específicas para débitos e créditos. Alguns usam várias cores, enquanto outros mantêm um visual minimalista. A arquitetura inteira sempre segue um modelo baseado em lista. É tudo lista vertical, não há carrosséis, não há rolagem horizontal. Claro, não vou me aprofundar muito em como você pode encontrar padrões, pois esse processo é muito matizado, onde temos que pegar o resumo e descobrir como eles estão criando sua transação. Para encontrar padrões corretamente, seria necessário analisar todos esses fluxos visualmente, por exemplo, clicando neles. Liste todas as atividades que eles citaram estar realizando em seu fluxo de trabalho. Todos os casos extremos que você acha importantes no seu próprio contexto. E sempre é ótimo ter essas conversas com o seu gerente de projeto. Depois de coletar todas as telas no Figma, é muito importante ter uma breve conversa com os desenvolvedores. Você acha que podemos fazer isso? É fácil de desenvolver? Porque, como eu disse, você não só tem que projetar para a estética ou para os usuários, mas também tem que manter as restrições de negócios em mente. Além disso, existem mais 2 sites que eu queria compartilhar, então um é o Checklist Design. É um site incrível para designers iniciantes que não conseguem fazer todas essas páginas e elementos corretamente. A maneira correta de fazer isso seria ir ao Mobin. Digamos que você queira criar sua tela de login. Se eu digitar login aqui, posso simplesmente escolher a tela de login. Então eu posso escolher uma categoria como finanças. Assim, tenho muita inspiração, certo? Mas se você quiser se aprofundar nisso novamente,
No Checklist Design, ao clicar em Login, ele fornecerá uma lista de verificação detalhada com todos os itens obrigatórios e opcionais necessários. Eles realizaram esse procedimento para diversos elementos e fluxos, sendo estes os mais usuais. Está tão bem documentado que você ficará surpreso ao ver que todas essas informações estão disponíveis de graça. Há mais um site que pode não ser útil para o nosso trabalho no iOS, mas é chamado de Galeria de Componentes. Então, na Galeria de Componentes, tenho vários sistemas de design dos quais posso me inspirar. Mas o grande diferencial são os componentes, onde eles listaram todos os elementos web comuns. Digamos que eu vá fazer um upload de arquivo, certo? Para o componente de upload de arquivo, eles têm 34 exemplos. E se eu clicar nisso, posso realmente passar e verificar toda a documentação por trás disso, e é extremamente detalhada. Agora, eu recomendaria fortemente que você combine a inspiração web do Mobin com a documentação que eles têm em seu site. Então, essa coisa aqui é muito limitada, eles mal têm opções, e é como rolar a página. Isso é muito ineficiente, pois mal consigo visualizar o componente. Mas quando eu vou para a web aqui, eu tenho acesso a todas as minhas telas. Então, se eu for para a web, nos meus elementos de interface do usuário, se eu disser acordeão, você pode ver como eles estão sendo usados em diferentes produtos. Isso é uma mudança de jogo enorme. Agora você pode pesquisar qualquer coisa aqui visualmente. E então, se você quiser passar pela documentação do componente das coisas, onde você quer ir realmente a fundo nos casos extremos, então, é claro, você pode pesquisar a mesma coisa aqui na galeria de componentes. Eu acredito que combinar o Mobin com todas essas ferramentas extras pode ajudá-lo a concluir seu trabalho muito mais rapidamente. Se eu voltar para o documento de requisitos do produto, as restrições de design são importantes, mas os requisitos da pilha de tecnologia não são relevantes para nós. Falando sobre restrições agora. O documento diz que temos que seguir as diretrizes da interface humana da Apple. E se você está em uma equipe iOS, deveria ser obrigatório para você ler as diretrizes do Human Interface Guidelines. Então, se eu for aqui e se eu apenas pesquisar por Human Interface Guidelines, esta é a documentação oficial escrita pela Apple. E eu vou te dizer quais são os padrões mais importantes, extremamente importantes. Não dá para pular isso. Mesmo nos componentes, nem todos são importantes. Mas dê uma olhada rápida nisso, pois muitos desses podem não ser relevantes para você. Mas layout e organização são extremamente importantes. Então, se eu abrir qualquer um desses e for para etiquetas, a Apple explicou de maneira clara as melhores práticas, as considerações da plataforma. Cada pequena coisa foi explicada de uma maneira muito simples. Deveria ser obrigatório se você é um designer trabalhando em uma equipe iOS, mas certifique-se de documentar tudo isso porque há muito conteúdo. O bom é que coisas como o Human Interface Guidelines, que é o sistema de design da Apple, já tem tudo documentado em seu site muito bem. E você poderia explicar isso para uma criança de 5 anos. Eles tentaram manter tudo muito simples. Existe. Se você está olhando como um designer e provavelmente não olhará para o código, aspecto disso de forma alguma, todos esses sistemas de design ele tem um aspecto de código. Basta olhar para a filosofia por trás do design. Mais uma vez, a explicação do porquê algo está sendo feito já está toda listada no Apple Human Interface Guidelines ou Material Design, por exemplo. Certifique-se de importar suas bibliotecas oficiais para o Figma. Provavelmente toda a biblioteca de ativos será importada. Então você terá todos elemento digital que você precisa, botões, cartões, parágrafos. Agora, o documento de requisitos do produto também diz que temos que garantir que todas as telas sejam otimizadas para os tamanhos de tela do iPhone 13 e do iPhone SE. E também acho que o iPhone 16 Pro deveria estar incluído. Ao projetar no Figma, é importante verificar suas telas em diferentes telefones. Mostrarei mais um recurso incrível que o Mobin possui. Vamos dizer que eu vá para um aplicativo divertido que está no jogo há muito tempo, certo? Então deixe-me ir procurar, digamos, TikTok. Agora, se eu for ao TikTok, posso realmente clicar neste ícone e ver como o TikTok evoluiu desde março de 2018. Isso não é completamente incrível? Dá para ver claramente a evolução da aparência desses aplicativos. E para ser honesto, isso também deve ser uma grande inspiração para você, porque isso vai te ensinar como esses aplicativos evoluíram. Como ninguém, nem mesmo um aplicativo como o Duolingo, que é considerado ter uma equipe de design excelente, quando começaram em 2018, as coisas eram assim para eles. Quer dizer, não tão ruim, mas o meu ponto é que Mobin te dá a opção de ver também as linhas do tempo das interfaces.
Então eu recomendaria que você se certificasse de que, ao criar suas interfaces, você deveria, acompanhar como os aplicativos evoluíram. Quais eram as prioridades deles no início? Ao criar suas linhas do tempo, garanta que você tenha tempos dedicados. Alocar dias específicos para ao menos 6 etapas cruciais. Então, primeiro é o seu wireframing e... Quando digo wireframe, muitas pessoas visualizam esboços no iPad, mas isso não é o mais importante. As técnicas de wireframing variam entre as pessoas, e muitas substituem o wireframing por interface do usuário de baixa fidelidade, o que significa que não estão fazendo a interface do usuário final. Mas você está apenas no meio de um wireframe simples, baseado em caixas pretas e brancas, que é o wireframe final, certo? Você está usando suas cores e gravata com rostos, mas tudo muito rústico, para ser honesto. Muitos designers nem mesmo seguem o modelo tradicional de wireframe. Acredito que você deve começar a construir lentamente com componentes mínimos, como campos de navegação e entrada. Sabe? Até mesmo. E, apenas entender que tipo de tipografia você quer, que tipo de sistema de cores você quer. Comece com coisas básicas e depois construa a partir disso. Há vários tipos de wireframes que podem ser criados em qualquer etapa do projeto. Se você trabalha com PMs, provavelmente ele está fazendo wireframes em papel. A maioria dos PMs não sabe como usar o Figma de cabo a rabo. Ou eles podem não saber como usar uma ferramenta como o Pulsimic, por exemplo. Se você está usando isso para fazer wireframes agora, os wireframes podem ser muito improvisados, mesmo digitalmente. Já trabalhei com designers que simplesmente copiavam e colavam elementos da interface de outro app. Transformando-o em preto e branco, você sabe, reduzindo a saturação e apenas tornando-o preto e branco e colocando-o como se estivessem montando um quebra-cabeça, tenho certeza que você já enfrentou a mesma coisa. Então, isso é como algumas pessoas se safaram com o wireframing e isso foi realmente eficaz porque ele era visualmente atraente. Alguém já fez o trabalho por você e você está apenas copiando e colando e isso meio que parece um auto. Como você chama isso? Quando alguém te sequestra, eles te enviam uma nota com diferentes letras de uma revista. Sim, meio que parece isso em algum momento. Isso é algo que você sempre pode conseguir. E por último, mas não menos importante, é o wireframe de alta fidelidade, que tem algumas informações fictícias dispostas. Pode ter cores ou não, dependendo do seu tempo disponível, mas geralmente será em preto e branco. Alta fidelidade é muito próximo de dizer o produto final. Mas sem as cores, sem as imagens, sem o conteúdo, sem tudo ou mais. É uma versão meio despojada na maioria dos casos. Eu digo isso sem hesitar. Não acredito em wireframes. Provavelmente fiz wireframes apenas 5 vezes em toda a minha carreira. Não vejo sentido em wireframes. Preciso construir diretamente ou projetar mockups de alta fidelidade. Para mim, é assim que funciona. Percebi isso ao fazer wireframes, que considero uma perda de tempo por não me ajudarem. Gosto de focar na resolução de problemas e na interface do usuário simultaneamente, pois estão interligados. Eles continuam criando designs de baixa fidelidade repetidamente, até que automaticamente se tornem de alta fidelidade, sendo essas as telas finais. A propósito, em 2021, eu escrevi 2 artigos muito importantes no Medium. Então, se você for ao Medium e procurar Anshmera Medium. Nessa época, eu trabalhava na Zardal, construindo um sistema de design deles. Recomendo fortemente 2 artigos a você. Um era sobre como você pode navegar na sua carreira como designer user experience em uma nova startup. Então, essas são dicas extremamente importantes. Eu mencionei muitas coisas importantes que aprendi com exemplos concretos, na verdade, eu mesmo fiz esses exemplos. O segundo tratava de como organizar páginas do Figma usando componentes de cabeçalho, sendo bastante detalhado. É algo muito pequeno, mas se você praticar desde o primeiro dia, confia em mim. Seus gerentes de projeto e seus desenvolvedores vão te amar. Como essa anotação e esse tipo de organização ajudará a sua empresa a escalar muito graciosamente. Agora, uma vez que sua interface de usuário final esteja pronta, você realmente precisa começar a fazer seu sistema de componentes, então você precisa alocar tempo para isso também. Então, a criação do sistema de design. Após concluir, crie uma página dedicada para a transferência do desenvolvedor, explicando a eles todos os casos de borda importantes que seus componentes terão. Então, um site como Checklist Design e todas essas coisas, você sabe, eles vão te ajudar a realizar isso de forma muito eficaz.
Ao fazer a transferência, certifique-se de usar um protótipo Figma, não apenas uma página Figma. Muitos detalhes passam despercebidos quando se observa apenas telas estáticas. E a propósito, mesmo que eu vá para o Mobin e se eu clicar em qualquer uma dessas telas, você poderá ver isso no meu Mobin. Posso converter telas em protótipos clicáveis para visualizar como ficam. Para ser sincero, este nível de prototipagem já é suficiente, mas seria ótimo se você conseguisse adicionar as animações. Recomendo ter um protótipo estático básico para verificar se todos os casos extremos foram completados. Como nós escrevemos fluxos no topo, nós escrevemos como, digamos, por exemplo, editar um perfil apenas por simplicidade. Então, nós escreveremos edição. O nome do fluxo estará no topo da seção. Haverá um fluxo feliz e outros fluxos alternativos. Quando o caso de erro é para tudo, e então deixamos muitas notas para que os engenheiros não acabem lendo as notas tanto assim, mas pelo menos você se lembra por que tomou aquela decisão. Agora estamos usando o Loom para entregar os arquivos, permitindo que o engenheiro possa navegar pelo vídeo conforme necessário. Eles podem continuar assistindo ao vídeo, e a pessoa que precisa realizar o teste também pode assisti-lo para ver como devem testar o design. Uma vez que tudo isso é feito, 80% do seu trabalho está completo. Você entrega aos desenvolvedores, eles farão a interface do usuário, então você terá que testá-la e verificar se criaram o produto final, do jeito que você realmente o projetou. Uma dica que gostaria de compartilhar é o modo de sobreposição de diferenças. Deixe-me mostrar como funciona, ok? Vamos dizer que eu tenho essa captura de tela aqui, ok? Suponhamos que essa é a minha tela do Figma. Vou colar lá aqui. Vamos supor que essa captura de tela aqui é do meu arquivo Figma. Esta é a captura de tela do telefone do desenvolvedor. Então este é o resultado desenvolvido, este é o resultado projetado. Você precisa colocar isso em uma moldura. Para isso eu tinha uma opção, Comando G. Pegue esta imagem e coloque-a em cima da captura de tela, para que você tenha ambas as capturas de tela, uma em cima da outra. E agora vou até aparência e então escolho diferença. Agora, se o seu desenvolvedor fez exatamente do jeito que você projetou no Figma, você não verá nenhum contorno, será preto, mas se houver alguma lacuna, você verá esses contornos. E essa é a maneira exata de descobrir rapidamente onde está toda a diferença. É um truque muito fácil de entender e extremamente útil quando você está fazendo uma transição de desenvolvedor. Então sim, me diga na seção de comentários se você sabia sobre isso e se não sabia, então eu quero que você, tire um tempo para apreciar. Agora, se seus desenvolvedores têm dificuldade em alinhar perfeitamente as coisas após a transição, peça para eles assistirem nosso vídeo sobre transição de desenvolvedor. Então eu acho que é isso realmente vai ajudá-los a resolver muitas coisas. Com isso, concluímos nossa série de 2 partes sobre como iniciar um projeto de User Experience do zero. Nosso próximo episódio aborda como planejar sua carreira em User Experience em 2025, considerando as mudanças trazidas pela inteligência artificial. Com o tempo, aprimorei minha habilidade de detectar blefs. Eu sei quem de fato se dedicou e quem não. A propósito, 90% dos estudos de caso que vejo são blefs. Continue tentando de forma mais inteligente. Se algo não funcionar, tente uma abordagem diferente, acrescente mais elementos. Tendo mais... Parece impressionante, não é? E a ideia de encher seu estudo de caso com tudo como se fosse o último projeto em que você vai trabalhar, certo? Tipo, vamos, eu só coloco tudo nisso. Tentador. Mas mais provável que não. As pessoas gostam, se tipo, de 10 estudos de caso que vejo por aí, há mais 100 que nunca chegaram lá. Os designers nunca chegaram lá, pois ficaram presos no ciclo de perfeição. A maioria deles está procurando por uma etiqueta. Provavelmente metade das pessoas não é apaixonada por design. Procuramos pela etiqueta de Design User Experience, então se você está... Quando você é apaixonado por design, a etiqueta é esquecida. Mas eu não vou lançar o próximo vídeo até que eu consiga 2.000 inscritos e 5.000 comentários neste vídeo dentro de 5 dias. Os comentários devem ser únicos e ter no mínimo 50 caracteres. Para ganhar uma assinatura Mobin, comente abaixo o que você aprendeu neste episódio e compartilhe no LinkedIn. Copie o link desta postagem do LinkedIn e envie através do formulário de sorteio na descrição. Todos os detalhes estão na descrição e nos comentários fixados. Para garantir que você não esqueça nada importante, aqui estão 3 checklists para cada etapa essencial do seu processo de design de interface do usuário. A primeira checklist serve para analisar o briefing do cliente e o documento de requisitos do produto, portanto, leia-os atentamente.
Para entender os objetivos do aplicativo, identifique as metas de negócios, como retenção, engajamento ou aquisição de usuários, e mantenha-as em mente. Ao priorizar funcionalidades, defina as personas de usuário primárias e secundárias e suas necessidades de gestão financeira. Porque estamos fazendo um aplicativo de orçamento. Depois, divida o problema em tarefas acionáveis e priorize as funcionalidades principais para o produto mínimo viável, o primeiro rascunho do seu app. Ao criar componentes, use Mobin e Chat Generative Pre-Training Transformer para listar todos os possíveis casos extremos, como estados vazios sem dados disponíveis, entradas inválidas ou erros de sistema. Você também precisa identificar todas as devoluções e transações recorrentes, pois esses tipos de transações complexas se complicam conforme o aplicativo cresce. Você precisa entender as restrições básicas, como tamanhos de tela, como a interface pareceria, quando você passa de um iPhone SE para um iPhone 16 Pro Max. Verifique os requisitos da plataforma, como compatibilidade com o modo escuro, se você planeja escalar o aplicativo em vários temas. Designers cometem erros comuns como ignorar os objetivos de negócio, focar apenas na interface do usuário e desconsiderar casos extremos, resultando em fluxos de usuário incompletos. A segunda checklist é para criar seu primeiro design system. Você não pode começar seu trabalho até que tenha definido sua paleta de cores neutras com tons primários, secundários e neutros. O link para um tutorial detalhado está na descrição. Declare seus estilos de tipografia com uma fonte simples e com pesos suficientes como SF Pro ou Inter. Portanto, em sua interface é de fácil leitura. Inclua títulos com tamanhos distintos como H1, H2 e H3 além do texto principal, parágrafos e etiquetas. Em seguida, crie componentes reutilizáveis para seus botões, divididos em primário, secundário e desativado. Então, seus campos de entrada, que seriam padrão, com abas, erro e desativado. Então, campos de entrada para entradas de linha única. Versus parágrafo, pois o parágrafo requer barra de rolagem. Certifique-se de importar pacotes de ícones gratuitos de código aberto, como Font Awesome ou Remix Icons. Compartilharei os links do Figma de ambos na descrição. Documente os elementos do sistema de design usando uma combinação de Figma e Notion. Muitos mantêm tudo no Figma, mas recomendo utilizar ambas as ferramentas. Construa o sistema de design à medida que suas telas finais são registradas. Não decida apressadamente declarar o sistema de design antes de desenvolver a interface final. Mantenha uma estrutura de projeto e de arquivos organizada em todo o seu projeto. Eu expliquei isso com muito mais detalhes no meu episódio sobre sistemas de design. Erros comuns incluem complicar o sistema de design com excesso de estilos e componentes não utilizados. E então esquecer de documentar o comportamento do componente em diferentes estados e casos extremos. Por favor, dedique tempo suficiente ao Mobin Chat Generative Pre-Training Transformer Checklist Design para mobile e, se estiver criando algo para a web, ao Component Gallery. Não posso te dar uma lista de verificação para o seu processo de interface do usuário, porque já dei muitas dessas informações no meu curso gratuito Learn Interface do usuário User Experience Dot para o seu desenvolvedor. Feito. De novo, fiz um vídeo bem detalhado que vou compartilhar na descrição. Mas o requisito básico, você precisa organizar seus arquivos Figma em seções claras, com camadas e páginas nomeadas adequadamente. Compartilhe um protótipo clicável que demonstre seus principais fluxos de tela, animações e interações. Designers juniores costumam cometer o erro de compartilhar arquivos Figma estáticos sem protótipos clicáveis. E não discutir todos os casos extremos durante o processo de transferência, evitando idas e vindas desnecessárias para os desenvolvedores e o projeto de gerenciamento. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar este vídeo nos grupos de WhatsApp da faculdade. Deu muito trabalho para produzi-lo. Se você é designer com mais de um ano de experiência e tem interesse em nossos cursos profissionais online e offline, escaneie este Quick Response Code para entrar na lista de espera. Cuide da sua mente e do seu corpo. Aqui quem fala é Anshmera. Encerrando.